Nós estamos aqui para isso. O tema hoje chama-se Um Poço de Conhecimento. E como sempre, é um tema um pouco estranho, pode parecer, né, para algumas pessoas. Pô, que tema, que nome estranho, um poço de conhecimento. E eu queria falar um pouco a respeito do conhecimento. Todo conhecimento é importante. É importante que você tenha conhecimento em todas as áreas da tua vida, porque afinal de contas nós aqui vamos viver bastante tempo e temos que ter conhecimento sobre determinadas coisas se quisermos viver bem, né, e tratar todas as coisas como devemos tratar. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui bem prático, como disse a nossa Carmen Gonçalves agora há pouco, que a palavra está vindo de uma forma prática. Todo mundo já tem conhecimento, né? O coronavírus já está celebrando aniversário de 1 ano, essa pandemia toda aí, então todo mundo já tem conhecimento para se proteger do vírus, né? Todo mundo conhece o que tem que fazer para se proteger do vírus. Bem rapidinho, o que é? É você não se expor indevidamente, se você puder, né? Porque chega a ser ridículo querer que você fique isolado em casa socialmente e os BRTs, os trens, os metrôs estarem apinhados de pessoas trepadas respirando uma na frente da outra assim. Mas vamos obviar isso, essa crítica, e vamos dizer, bom, você tem que se proteger um pouco aí, na medida do possível, você tem que usar máscara, proteger os olhos também, porque não adianta nada, porque você sabe, você conhece que o vírus ataca as mucosas, e as mucosas estão dentro da boca, dentro das narinas e dentro dos olhos. Se você protege nariz e boca e os olhos ficam expostos, né? Não precisa dizer mais nada. Você sabe que tem que lavar as mãos com sabão, porque o vírus é altamente, ou seja, o sabão destrói o vírus, porque ele gosta da gordura, né? Então o sabão nas mãos é altamente efetivo, muito mais do que o álcool. O álcool é um paliativo, então você já sabe disso, isso é conhecimento, né? Se você não usar, não adianta nada você conhecer. Você pode ser um poço de conhecimento em relação à proteção contra o vírus. Mas se você não fizer, não agir, não tiver uma atitude, ação, não vai rolar, não vai funcionar. Entende? Então você sabe que você precisa se exercitar, isso para você mesmo, para o teu bem-estar físico. Você sabe que você precisa se movimentar, porque o corpo é uma máquina, você conhece isso. Você sabe que a máquina foi feita para funcionar. Experimente pegar um carro e deixar ele 1 ano parado ali. E depois vá lá ligar para ver se ele pega. Não vai funcionar. Por quê? Porque ele foi criado para ser usado, né? Experimente deixar um aparelho de ar-condicionado desligado 1 ano, para poupar energia e poupar ar-condicionado. Quando você for ligar, ele não funciona. Por quê? Porque ele foi preparado para funcionar. O corpo foi preparado para funcionar. Então você tem que se exercitar, você tem que se movimentar, você tem que se alimentar melhor, você tem que se cuidar. Então tudo isso são coisas que você conhece, né? Você tem um conhecimento. Mas se você não respeitar e agir, não adianta nada você ter conhecimento. Você sabe que se você estiver fora do peso, com excesso, você vai estar com pneuzinho, você vai estar com açúcar alto, com a pressão alta, com colesterol alto, porque esses três, eles andam juntos. Parece até que são gêmeos. Eles parecem até que nascem juntos. Então você sabe qual é o caminho para você derrubar esses três. Você tem que escolher melhor aquilo que você ingere. Isso você conhece, né? Mas se você não tiver uma atitude de evitar certas coisas, não adianta nada você conhecer, você vai ficar escravo do remédio a vida inteira, não é? Então você pode ser um poço de conhecimento em relação à tua saúde física, que se você não colocar em prática, não adianta nada, né? Você pode ser um poço de conhecimento com relação aos assuntos espirituais também. Você sabe que tem anjos, porque o Salmo disse
que Deus daria ordem a todos os seus anjos para cuidar da gente, né? Você sabe que, por exemplo, Lúcifer, quando caiu, ele arrastou 1/3 dos anjos com ele, então sobraram 2/3, isso você conhece. Você conhece que desses 2/3, 1/3 tomou forma humana, assim como eu e você. Sobrou 1/3. E você sabe que esse 1/3 recebeu instruções de Deus para cuidar desse 1/3 que somos nós, que estaríamos em corpo humano aqui, porque ele sabia que essa vida não seria fácil. No mundo tereis aflições. Ele avisou. Isso é uma guerra avisada. E dizem que guerra avisada ninguém leva tiro. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, vocês têm equipamentos, disse o nosso Deus para a gente. Você tem um anjo que te cuida. Então você conhece os assuntos espirituais. Você sabe que você tem que se comunicar com esse anjo. Você sabe que para se comunicar com esse anjo você tem que ter na ponta da língua uma linguagem própria do pacto que estamos vivendo, para que esse anjo possa te responder. Não é? Então você também conhece qual é o pacto que nós estamos vivendo e que agora, né, a forma de nos relacionarmos com as coisas espirituais é uma forma diferente daquela forma anterior, antes da cruz, naquela época do outro pacto lá atrás. Tudo isso você conhece que você tem duas naturezas. Você conhece que a natureza carnal tem uma força tremenda. A mente carnal te leva para as piores destruições que você possa imaginar na tua vida, porque ela está preparada para isso. Você conhece que você tem a natureza espiritual, que você tem a mente de Cristo, Cristo em vós. Isso era um mistério lá, agora esse mistério já está revelado. A esperança de glória, Cristo em vós, tudo isso você conhece. Você tem natureza divina, você tem natureza espiritual. Você conhece qual é o caminho para a prosperidade que você precisa semear, porque se você não semear, você não vai colher. Isso é o que está instituído para todo mundo. Você conhece qual é o caminho para você viver dias longos, né? Que é honrar pai e mãe. Você conhece qual é o caminho para ter o respeito dos teus filhos, que é não provoqueis seus filhos a ira, diz o apóstolo Paulo. Então, tem os dois lados. Não é só o pai que merece honra, o filho também, porque tem pai que quer só exigir e esquece da outra parte. Aqui é como dizia um amigo meu, é uma de cal e outra de areia. Viver dias longos, honrar pai e mãe, ter o respeito e o amor dos filhos, não provocá-los a ira. Então, tudo isso são leis espirituais. A lei do espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei da morte, né? Que era o pacto anterior. Então, são coisas espirituais que a gente conhece, que você conhece, que eu conheço, porém que se você não colocar em prática, não funciona. Não adianta você ficar gritando os anjos por aí, anjos! Porque se teu procedimento no dia a dia não for um procedimento prático, prático vem de praticar, praticar vem de experimentar, experimentar vem de vivenciar, vivenciar vem de viver. Se você não viver aquilo que você tem na tua mente e na tua boca, não adianta você conhecer as coisas espirituais do Pacto da Graça, porque não vão funcionar. Eu tenho visto isso. Posso dizer que sou uma experiência viva disso. Conheço muitas pessoas que têm o pacto na boca que eu tenho até medo de conversar com essas pessoas, porque elas vão me repreender, porque às vezes, né, a gente fala uma coisa aqui, outra acolá, e a pessoa pá, pim, pum, pá. Mas na hora de praticar, ó, são as pessoas mais difíceis de praticar aquilo que falam. Então não funciona. Me entende? A ideia aqui não é fazer ninguém se sentir mal. Muito pelo contrário. Eu tenho certeza que no final dessa ministração, dessa palestra, você vai estar se sentindo muito bem. Então,
eu queria te dizer que o conhecimento é muito bom, porém, em si, o conhecimento sozinho, por si mesmo, não produz resultado nenhum. Entende? O que produz resultado é a ação. Em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 1, num outro contexto, mas que serve aqui para nós, o apóstolo Paulo diz assim: o conhecimento envaidece, o que edifica é o amor. E o amor põe em prática. Porque você, quando ama aquilo que você aprendeu, você faz. Quando você estuda uma carreira porque você se apaixona por ela. Você ama aquelas coisas, né? Então você se apaixona por aquela carreira. Não é assim que funciona? Então você estuda e apanha o conhecimento daquela carreira. Então agora você tem conhecimento. Mas para que aquela carreira funcione, para poder ajudar alguém, seja um médico, seja uma especialização, como a minha esposa tem especialização nessa área médica, em UTI e essas coisas todas aí que são coisas tremendas. Quando ela começa a falar, eu fico até suando na mão, porque eu não gosto muito de hospitais, e ela adora, porque ela adora tratar das pessoas, né? Então, mas enquanto você não coloca em prática, esse conhecimento pode até causar em você o envaidecimento, mas não traz edificação, né? Porque quando você ama, você se dedica aí. Então, o conhecimento, ele traz o risco de produzir envaidecimento. Digo isso em relação ao conhecimento por si só. Então, qual é a conclusão? Só o conhecimento não é suficiente para mudar a vida de ninguém. Anote isso aí, abençoado. Você que nos acompanha há muito tempo, isso aqui é uma frase que você deve guardar na geladeira da tua casa, na porta da geladeira, não dentro da geladeira, no espelho onde você vai no banheiro todo dia de manhã, né? Fazer a barba, ou se maquiar, ou se ajeitar aí, dar um jeito aí na carcaça, né? Nessa lata velha, porque o corpo é uma lata velha. Então, bota essa frase aí, ó. Só o conhecimento não tem capacidade de transformar, de mudar a vida de ninguém, nem a tua mesmo, se você tem conhecimento. Quanto mais se você fica ouvindo conhecimento de outra pessoa e fica sentado aí no sofá, você não vai arrumar nada, não vai rolar, não vai conseguir nada. E eu no decorrer dessa minha existência de ministro e palestrante dessa palavra, eu tenho visto pessoas que conhecem muito e falam muito, mas não levantam a bundinha do sofá para fazer as coisas que tem que fazer. Então não conseguem explodir o negócio, não funciona. E eu quero aqui, hoje é uma palavra de ânimo para você, porque estamos vivendo uma época de pandemia e você não pode ficar sentado no sofá assistindo televisão, porque a televisão vai te derrubar o teu ânimo. Você tem que sair daí, você tem que levantar, você tem que fazer aquilo que está aí ardendo no teu coração para você fazer, e você tem que ter aquilo que a gente chama de vontade política. Levanta e faz, porque o conhecimento você já tem. Então só o conhecimento não adianta, ponha isso no teu coração. Isso é uma palavra, um conselho que vai te ajudar a tua vida inteira. Ou seja, em outras palavras, se alguém transmite conhecimento a outra pessoa, mas não inspira essa pessoa a agir, todo esse conhecimento vai ficar só nisso mesmo. Informação. Só. E se você... informação. Informar e agir. Informa, ação. Pensa na palavra. Você tem que agir. A única coisa que você não precisa agir é a salvação do teu espírito. Isso já está garantido. Porque o resto, filho, se você não estudar para a prova, vai tirar 0. Não adianta o anjo, não adianta a mente de Cristo, não adianta ler Bíblia e saber Bíblia de cabeça para baixo, não adianta nada disso. Se você não estudar e não se preparar, não vai adiantar nada. Você não entende o que eu estou falando? Entendeu? Aqui, nesse reino da graça, onde todos vocês e eu estamos, a única coisa grátis é a salvação espiritual.
pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós. Por isso é que não precisa pagar. Não tem preço. Não precisa pagar porque já foi pago. Né? Agora, o demais, tudo tem uma consequência. Tudo. Eu queria te contar uma história, bem rapidinha, né? Uma lenda. Não vá pensar que isso aqui é uma... isso é uma lenda. E eu quero contar para você, para tentar ilustrar mais ainda um pouco essa palestra e o que eu estou dizendo para você, e declaro que ela seja útil, muito útil na tua vida. Essa história, ela contém dois personagens. Um era um discípulo ávido por conhecimento, um rapaz novo que queria conhecimento, sabe? A pessoa quer, tá voando, né? Então ela quer conhecimento. E o outro personagem da nossa história é o seu mestre, que é aquele ancião, aquela pessoa que supostamente né, se identifica como aquela pessoa que tem um conhecimento profundo a transmitir. Então, esse discípulo chegou um dia a esse mestre e lhe fez um pedido. Mestre, eu queria lhe fazer um pedido. Aí o mestre, pois não, meu filho, pode falar, o que você quer? Eu queria que você me ensinasse todo o conhecimento que você tem. Meu filho, isso pode demorar um tempo, não tem problema, eu disponho de todo o tempo do mundo para aprender o conhecimento que o Senhor pode me dar. Pois bem, então o mestre se dispôs a ministrar o conhecimento na vida daquele discípulo, muito jovem. Então aquele discípulo pegou, sentou ali na cadeira, na escrivaninha, ele pegou papel, lápis e foi só escrevendo. E o mestre ia comunicando para ele, dia após dia, todo o conhecimento que era possível dentro daquele espaço de tempo. E assim foi no outro dia, e no outro semana, e no outro mês e tal. Depois que se passaram vários anos, o discípulo parece que meio que cansou, né? E aí falou, bom, eu vou para minha casa. Vou para minha casa e vou repassar esse conhecimento todinho que eu escrevi aqui com esse lápis, que o Senhor me deu, muito agradecido. Se despediu do mestre, foi embora para casa e tudo mais. Quando ele chegou em casa, um belo dia, ele foi rever aquela pilha de folha, imagina? Alguns anos escrevendo a lápis aquilo tudo. Quando ele foi verificar aquelas folhas, ele reparou que estava tudo borrado, porque ele escreveu a lápis e com o passar do tempo ele deixou empilhado perto de um lugar onde batia sol muito forte, luz, essas coisas, e aquela escrita foi desvanecendo, assim como esses recibos que você de depósito em conta que você guarda e vão apagando com o tempo, vão apagando. Assim foi na folha daquele discípulo. Ele escreveu a lápis e aí então, o que eu vou ter que fazer agora? Porque aquilo manchou e se perdeu no tempo. Então o que ele fez? O que você faria? Ele voltou ao mestre. Mestre, aconteceu uma dificuldade e eu gostaria de pedir novamente a sua ajuda, porque tudo que o Senhor me ensinou apagou. E o mestre disse para ele só uma frase: talvez você não tenha encontrado a melhor forma de armazenar o conhecimento que eu te dei. Mas tudo bem, vamos começar de novo. E o discípulo sentou outra vez e começou a escrever, agora com tinta, para não apagar. Então o discípulo pensou, vou copiar, mas agora não mais com lápis, agora eu vou fazer com tinta. E então começou a escrever tudo aquilo que o mestre falava para ele, né? Foi um pouco mais demorado, porque ele, antes de empilhar as folhas, ele tinha que esperar a tinta secar, né? Porque ele já havia aprendido, bom, aqui eu vou cuidar para não acontecer nenhum problema, eu vou esperar secar e vou pôr as folhas uma em cima da outra aqui, depois que a tinta estiver seca, para não manchar, não estragar e eu não perder o conhecimento que o mestre, muito educadamente, muito pacientemente, está me repetindo. Então ele foi, depois que se passaram vários meses, agora meses, ele se cansou e achou que já estava bom, se despediu do mestre, foi para casa, descansou um pouco, passou um tempo. Um dia ele falou, agora sim, vou revisar todo o conhecimento que o mestre me deu. Aí quando ele viu aquela quantidade de folhas, ele falou, caramba, como é que eu vou
repassar isso tudo com muita atenção. Já sei, eu vou lá e vou fazer um bule de café. Para eu ficar desperto, vou tomar meu cafezinho e vou revisando minhas anotações e tudo mais. Mas ele estava muito cansado, ele fez o café, botou ali, coisa e tal e tudo mais, até que o sono venceu a sua força de vontade, o sono venceu e ele, pum, se debruçou sobre a escrivaninha, esbarrou no bule de café, o bule de café virou o café em cima das folhas e como estava tudo com tinta, manchou tudo, estragou tudo. O que ele fez? Quando ele acordou, apavorado, desesperado, vou lá no mestre. Mestre, o senhor não sabe o que aconteceu, todo aquele conhecimento, todas aquelas anotações que eu fiz, mancharam, tal. E o mestre disse para ele assim, talvez você não tenha encontrado a melhor maneira de armazenar o conhecimento. Já sei, eu vou cunhar em pedras. Grande ideia, porque agora não é lápis, agora não é tinta, então eu vou cunhar. E foi... O mestre então se dispôs muito pacientemente, porque assim são os mestres, né? São zen, são assim, tranquilões. Então repetiu tudo para o discípulo. E o discípulo agora, mais lentamente, porque ele tinha que cunhar tudo nas pedras, né? E agora, enquanto ele cunhava, eles debatiam, discutiam, e havia tempo para um intervalo e alguma coisa, alguma outra coisa também, e colocar em prática alguma coisa que ele estava aprendendo ali do mestre. Então havia um grande debate, grande conversa sobre todo aquele assunto, mas agora ele se cansou depois de somente algumas semanas. Algumas semanas ele cansou, ele falou, quer saber uma coisa? Eu vou para casa e vou repassar isso tudo. Como eram pedras... Então ele arrumou uma bolsa, um saco, uma grande mochila, colocou as pedras dentro, colocou nas costas, se despediu do mestre, agradeceu novamente, foi embora, seu caminho, todo feliz, todo contente, morava um pouco longe, o que o fez cansar, porque agora não era papel que ele estava carregando, era um saco cheio de pedras cunhadas com a informação que o mestre havia lhe dado. Aí, sabe o que aconteceu de tão cansado? Ele tropeçou no caminho, tinha uma ladeira, resvalou nas pedras, tropeçou, caiu, rolou, teve que soltar o saco, claro, um instinto de se apoiar e se segurar, o saco caiu para lá, rasgou, as pedras saíram uma para cada lado, foram caindo lá embaixo, quebraram-se em centenas de pedaços. E aí ele parou e olhou assim, como é que eu vou colar essas pedras? Não existia super bonder naquela época. Como é que eu vou colar essas pedras agora? Bom, ele fez o que você faria, voltou lá no mestre. Aí, mestre, aconteceu uma desgraça. Eu caí, as pedras se romperam e eu perdi tudo aquilo que eu havia cunhado naquelas pedras. Aí o mestre agora perguntou diferente. O mestre falou assim, o que você lembra daquilo que você anotou a lápis durante anos? E ele disse, mestre, sinceramente, não me lembro de nada. Aí o mestre fez outra pergunta, falou para ele assim, o que você se lembra daquilo que você anotou a tinta durante vários meses? E ele disse, mestre, me lembro de muito pouco, quase nada. Aí o mestre perguntou, e o que você se lembra daquilo que você anotou nas pedras durante pouquinhas semanas? Aí ele ficou feliz, falou, disso aí eu me lembro de tudo quase. Porque, como havia tempo, porque essas escritas eram tão vagarosas, porque eu tinha que cunhar ali, havia tempo de debater, de conversar, e até coloquei em prática várias das informações do conhecimento que você me deu. Aí o mestre concluiu, pois essa é a melhor forma de você armazenar o conhecimento dentro de você. Não somente porque foi ditado para você ou foi ensinado para você, mas porque foi vivenciado por você. Você colocou em prática. Conclusão da história. A melhor forma de armazenar o conhecimento é colocando em prática. Praticando. Fazendo aquilo que você
ouviu, porque quando você pratica, você experimenta. Quando você experimenta, vivencia e vê que é real, como esses testemunhos que eu estou apresentando aqui. Vou te dar um outro exemplo, antes da gente terminar, bem rapidinho. Certamente você conhece, ou tem um amigo, um colega de trabalho, um colega de escola, não sei, um parente, isso dá muito na família, né? Que tem muito conhecimento sobre praticamente tudo. Fala do disco voador, ele sabe o que é dobra espacial. Você fala da bactéria, ele sabe qual é a bactéria de A a Z. Você fala da comida, ele sabe. Você fala do trabalho tal, você fala de pintar a parede, ele sabe. Você fala de construir uma casa, ele sabe. Você fala, né? Conhece praticamente tudo, mas não é uma pessoa bem-sucedida. Você conhece alguém assim? Poxa, espera aí. Aí você agora está pensando, eu conheço sim. A gente às vezes tem até dificuldade de conversar, porque aquela pessoa conhece tanto sobre tudo e eu sei mais ou menos alguma coisa só. Mas aí quando você começa a analisar, por que essa pessoa não é uma pessoa bem-sucedida? A sua vida, a vida daquela pessoa, não é o que poderia ser se comparada com tanto conhecimento que aquela pessoa parece ter, né? Sabe qual é a resposta para explicar isso? É simples, abençoado, muito fácil. Essa pessoa nunca se dedicou a pôr em prática o conhecimento que tem em algo específico, em uma só coisa. Nunca se dedicou a colocar em ação aquilo ali. Ela preferiu conhecer isso, conhecer aquilo, conhecer aquilo, conhecer aquilo e não fazer nada sobre nada. Diferente daquela pessoa que conhece um pouquinho daqui, um pouquinho dali, mas dedica toda a sua força, todo o ar que respira, todo o seu esforço, toda a sua vida focada em atingir aquele objetivo ali. É diferente. Às vezes, há pessoas que querem saber de tudo e querem fazer de tudo um pouco. Ela se mete aqui, aí não dá muito certo, ela desiste, vai para ali. Aí não dá muito certo, ela desiste, vai para ali. Aí não dá muito certo, ela desiste, vai para ali. Aí não dá muito certo, ela desiste, vai para lá. Aí não dá muito certo, ela desiste, vai para lá. E quando você vai conversar com ela sobre qualquer coisa, ela sabe tudo, mas não faz nada. Me entende? Não tem pessoas assim? Por quê? Porque o conhecimento só não basta. Não basta isso aí. Termina por não se dedicar inteiramente a nenhum projeto e assim não consegue concluir nada. Isso é simples de responder. Primeiro, vou te dar o caminho agora, anota aí. Primeiro. Número 1 com a bolinha. Primeiro, a pessoa tem que ter a sua visão e se dedicar a ela. Mas não é se dedicar 1 hora, 2 horas, 1 dia, 1 ano, não. É se dedicar mesmo a ela. Mesmo se durante essa dedicação a pessoa esteja vivendo um sábado de aleluia, como foi o tema a semana anterior. Excelente tema, te sugiro que você ouça, até novamente, né? Então, essa visão, se a pessoa persistir, vai manifestar a provisão em favor daquilo, para que você, então, caminhe. Segundo passo, esse é o primeiro passo. Você tem que ter uma visão clara e definida daquilo que você quer. Certo? Segundo, adquirir a maior quantidade de conhecimento em relação àquilo que tem a ver com a tua visão. E esquece um pouquinho o restante dos outros assuntos, conhecimentos e dedicações e coisa e tal. Por quê? Porque agora você tem que estar focada naquilo que é a tua visão. Qual é a tua visão? Eu não sei qual é a tua visão, eu espero que você tenha uma. Se você tem essa visão e se dedica a ela, isso vai manifestar com o passar do tempo a provisão. Você já sabe quais são os passos para isso. Então você começa a adquirir todo o conhecimento que você puder em relação àquele assunto que tem a ver com a tua visão. E o terceiro passo é o mais importante, por incrível que pareça, é o que a maioria das pessoas não dá. Qual é o terceiro passo? Colocar todo o conhecimento em prática. Colocar tudo isso em prática. Insistir.
e não desistir nunca. De maneira nenhuma desistir. Se você for olhar a vida de pessoas aí por aí, bem-sucedidas, pessoas por exemplo, o criador da Ford, né? A história conta que ele fracassou 6 vezes, faliu 6 empresas antes de ter sucesso com a Ford. O Walt Disney, foi rechaçado, acusado de não ter criatividade nenhuma. Rechaçado por não ter criatividade, olha só aonde chega isso. Então, o fato de você insistir naquilo que está na tua visão, que é a tua visão, que é o que está no teu coração para você desenvolver e para você fazer, vai manifestar a vitória naquele assunto com o passar do tempo. Porque você não pode desanimar, você não pode deixar que as coisas do dia a dia te abatam, te derrubem e te deixem prostrada ou prostrado e você então fracasse com aquele objetivo que você tem. Você não pode se deixar abater por causa disso. Eu sei que nós estamos vivendo uma época difícil, mas a tua visão não depende do exterior, depende daquilo que está na tua mente. Então isso quer dizer que só depende de você. E fatalmente, se você tem essa visão e começa a apanhar conhecimento em relação a estes assuntos da tua visão, o que vai acontecer é que no decorrer desse tempo, né, vão se abrir portas na tua mente de saídas e escapes, e você vai ver que é possível você apresentar o teu produto para os teus clientes mesmo nessa época. Talvez hoje você não esteja vendo como, mas se você se dedica a essa visão e começa a adquirir conhecimento em relação a isso, e essas ideias vão fluindo na tua mente, e daqui a pouco você está alcançando muito mais gente do que você poderia estar alcançando se não estivesse vivendo esse momento de pandemia. O importante é não desistir. O importante é lembrar, quando você tiver para desistir, lembra de Romanos capítulo 8, verso 37. Somos mais que vencedores. É bem verdade que essa palavra é uma lei espiritual, mas nós estamos chamados a trazer essas coisas à existência humana, porque é aqui que nós estamos vivendo e precisando que se manifeste que eu sou mais que vencedor. Mas lembre-se, você já é mais que vencedora, você já é mais que vencedor. O que você tem é que colocar em prática. O que você tem é que agir, é levantar e agir, é acreditar. Essa é a palavra. Você tem que acreditar naquilo que está em você. Porque se você não acredita em você mesmo, como é que você espera que as pessoas acreditem naquilo que você quer apresentar? Uma vez, uma pessoa, quando eu comentei que isso era uma palestra, eu vi a reação daquela pessoa. Ela ameaçou rir. Palestra, agora é palestrante. Porque eu coloquei no final, né, no slide, no final, se você deseja uma de nossas palestras, faça contato e tal. Então uma pessoa me questionou e falou assim, você agora é palestrante? Aí eu falei, não, agora não, eu sempre fui. Só que agora eu estou tendo mais convicção ainda. Aí talvez a pessoa não esperasse essa resposta, porque se eu não acreditar em mim, eu vou esperar que quem acredite em mim? Porque eu não estou sozinho, tem uma outra pessoa que acredita em mim. Sabe quem é? O meu Criador, Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Então já somos 2. E eu vou te falar uma coisa que é um chavão danado, mas é bacana de falar agora nesse momento. Eu e Deus somos a maioria. Você me entende? Você e Deus já é a maioria. Mas você tem que acreditar, porque Deus acredita em você. Mas você tem que acreditar. Então eu queria te falar uma coisa muito importante, espero que ninguém fique chateado comigo, com o que eu vou falar aqui. Porque nessa busca de colocar o conhecimento em prática, de perseguir uma visão, de procurar o sucesso em alguma coisa que a gente esteja fazendo, eu me considero uma pessoa de sucesso. Quando eu recebo um testemunho desse, como eu acabei de ler aqui, da nossa amada Rosa, lá de Votuporanga, quando a Carmen Gonçalves manda para mim um áudio como esse que ela acabou de mandar e você acabou de ouvir aí, o Claudeci, que eu ainda vou colocar o áudio dele no ar aí, quando essas pessoas mandam isso aqui para mim, aí eu fico assim, caramba, é verdade.
Realmente eu sou um ministro, um palestrante dessa palavra da graça que transforma vidas. E está funcionando na vida das pessoas. Mas, primeiro, quem tem que acreditar sou eu. Porque se eu não acreditar, você vai perceber que eu estou transmitindo sem crer. E aí, você vai mudar de canal. Você não vai pôr em prática o que eu estou dizendo. Não é verdade? Da mesma maneira você. Eu não sei qual é a tua visão. Eu não sei se você quer um trabalho, se você quer uma empresa, se você quer fazer o que seja. Não sei se você quer uma promoção, se você... Eu não sei, você sabe, você deve ter uma visão, busque a tua visão e parta para cima dela, porque você vai conseguir. Você e Deus já são maioria. Porém, para terminar, nesse caminho acontecem muitas coisas. E nós estamos vivendo uma época em que a comunicação ela é muito efetiva, porque você é bombardeado ou bombardeado toda hora por uma porção de mensagens. É mensagem da pensamento positivo, daquele site lá, que Universo Misterioso, que fala coisas bacanas. Você é bombardeado pelo site dos filósofos, que são pessoas maravilhosas e falam suas filosofias, né? E você sabe a filosofia onde ela está encerrada mesmo e tudo. Você é bombardeado por um pensamento de que o poder está nessa parede, que se eu encostar na parede eu vou ficar poderoso, 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 porque a parede é poderosa, porque está ligada à mãe Gaia. Sabe o que é mãe Gaia? Terra, o planeta Terra, Gaia, como alguns dessas ou de algumas outras filosofias falam. Você é bombardeado por isso, e são coisas interessantes, são coisas muito interessantes. Aí te pega num momento de fraqueza, né? E você então é arrastada ou arrastado para uma outra coisa diferente da tua fé, né? Eu queria dizer para você uma coisa: as coisas passam, a fé não. Porque se você é da fé, você pode até se desmotivar por não ter colocado em prática o conhecimento e achar que não deu certo para você, mas foi você que não botou em prática, né? E aí você vai para o outro lado. Só que aquela chama da fé, ela está viva em você. Ela não vai passar. E você começa a correr o risco de querer credenciar, ou melhor, pretender credenciar outras forças como as responsáveis pelo sucesso, pelo conhecimento, pela prosperidade, pela saúde, pela vida e tudo mais. E eu queria terminar com essa palavra aqui. Anota isso. Se você não puder anotar tudo que eu vou dizer, anota só esses pontos. Olha, eu vou te dar aqui agora alguns pequenos passos primordiais para que o conhecimento não te cause males, porque o conhecimento envaidece. Para que não te cause males, preste atenção, Provérbios capítulo 2, verso 5, ó. Entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Entendeu? Que fique bem claro que o conhecimento, ele começa com temor. E o temor, ele não é medo. O temor é um reconhecimento sério, um reconhecimento reverente, respeitoso, né? Em Provérbios capítulo 2, verso 6, diz assim, ó: o Senhor dá sabedoria e de sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Se você é inteligente, não foi a árvore. Desculpa, eu não quero ofender você. Se você é inteligente, não foi a mãe terra. Não foi nada disso, amigo. Não foi a filosofia. Não foi nada disso. Você é inteligente porque você tem um Criador que te fez assim. E se você não reconhecer isso, você não vai para lado nenhum. A sua vida vai ser um fracasso. Desculpe falar assim, mas eu estou aqui para despertar você da letargia. Porque no mundo tereis aflições, e quando você passa por aflições e é bombardeado por supostas saídas e soluções,
Até eu mesmo estou arriscado a entrar numa porta dessa. Só que hoje não, hoje eu estou aqui para te alertar desses labirintos loucos aí que existem por aí. Porque tem muita gente louca. Lembre-se que nessa terra tem 2 sementes. E as 2 sementes não vêm com letreiro na testa. Eu sou da semente má. Não. Existem pessoas que são da outra semente, que pagam suas contas em dia, que são respeitosas, que são casados com uma só pessoa 50 anos e vão à missa todo dia. Maravilhosa. Mas quem garante que são da semente de Abel? Não traz letreiro. E uma pessoa dessa, moralmente muito bem conceituada, pode te influenciar ou influir, não sei. Pode te afetar, não pode? Pode. E de repente ela vai te levar para uma coisa que não é. Então eu estou te dando aqui alguns passos. Vamos terminar. Provérbios capítulo 9, verso 10, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do Santíssimo, a inteligência. Antes do vírus, um parênteses aqui, antes da pandemia, havia muitas coisas também por aí pela internet, né? Aqui a natureza, o pensamento positivo, as vibrações, esse negócio. A minha esposa ri, mas é para rir mesmo, né? Eu não posso rir assim aqui porque eu tenho que ministrar, senão não acaba a ministração. O universo conspira a meu favor. O universo conspira a meu favor. E ao mesmo tempo, o universo conspira para ferrar os outros. Isso é assim mesmo? Você acha que é assim mesmo? Aí veio a pandemia. Aí eu vi muitas dessas pessoas do universo conspira, do não sei o quê. Ai, meu Deus! Meu Deus! Olha, aonde é que está? O universo conspira, mas se eu não jogar álcool da cabeça aos pés, o universo não conspira mais? Tá com medo agora? O universo não estava conspirando? Parou de conspirar? Que palhaçada, né, abençoado? Por quê? Porque tudo aquilo que não está baseado no Criador, presta atenção, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do Santíssimo é a inteligência. Então anota essa coisa importante que eu vou te dizer. Toda pessoa que pretender transmitir para você conhecimento, qualquer área que seja, mas não reconhecer que o Senhor está acima de todo conhecimento, mais dia, menos dia, vai te trazer problema. Anota isso aí. Último, 2 Coríntios 3, verso 5 e verso 6. Você guardar aí essa. Diz assim, não que sejamos competentes por nós mesmos. Não. Conhecimento envaidece. Não somos competentes por nós mesmos para pensar algo como de nós mesmos, senão que a nossa competência provém de Deus. Eu, para te falar isso que eu estou te falando hoje, nesse dia, que dia é hoje aqui, 21, eu não estou falando por minha própria conta. Eu tenho lá com isso, a minha vida está uma maravilha. Mas eu sei que a tua não está. Entende? E se eu posso te ajudar, eu vou te ajudar. Se eu não puder te ajudar, também não vou te atrapalhar. Isso é um lema do Pedro Kelly, anota aí. Se eu posso te ajudar, eu te ajudo. Se eu não posso te ajudar, eu não vou te atrapalhar. Entendeu? A minha vida está uma maravilha. Eu não precisava estar me desgastando aqui com algumas pessoas, como de repente eu posso estar nesse momento, para falar essas coisas tão sérias, tão duras. Esse discurso está meio duro agora no final, né? Porque agora veio com correção, com vara de ferro para corrigir, né? Esse conhecimento não é de homens, não é de líder, não é de pessoa, não é de ninguém aí que você esteja pensando que é. Essa suficiência não vem de nós. Olha o que diz aqui, nossa competência vem de Deus, o qual nos fez ministros competentes de um novo pacto. E não é da letra, mas do Espírito, porque a letra mata,
o Espírito da vida. Então eu não estou aqui para ler Bíblia para você, por isso que eu quase não... Você nota, eu não estou aqui. Eu estou aqui, como disse a Carmen, para trazer um discurso positivo e efetivo. Um discurso que, se você colocá-lo em prática, vai funcionar na tua vida. Funciona na minha, porque eu coloco em prática. Vírus, tá? A pandemia. Pô, eu tenho que sair, tenho que fazer alguma coisa. Eu saio. Eu faço o que tenho que fazer. E me exigem a máscara, se bem que eu tenho minhas opiniões, mas não importa. Eu uso minha máscara. Chego em casa, eu lavo minhas mãos. Às vezes me esqueço de lavar as mãos. Procuro me alimentar da melhor maneira. Às vezes dou minhas escorregadas também, porque eu gosto de certos alimentos que talvez não sejam os melhores, ou fazer certas... Bom, aí cada um, cada quem. Tomo meu sol, faço meu exercício, brinco com meus filhos, amo minha esposa e vivo sem medo. Por quê? Porque todo mundo tem o dia de morrer. E esse povo todinho, lamentavelmente, que está morrendo atualmente, não está morrendo por causa do vírus. Está morrendo porque Deus matou. Sabe? Aquela pessoa que teve câncer não morreu por causa do câncer. O câncer foi só um meio para desencarnar, para sair desse planeta. Esse vírus foi só um meio que Deus colocou aí para tirar certas pessoas do caminho. Me entende, abençoado? Abençoada. Para com esse medo. Põe em prática. Porque você conhece, né? Sou abençoado, mais que vencedor, próspero. Mas está apavorado. Não está colocando em prática. Não vai ser feliz, né? Não vai mesmo. Então, nossa suficiência vem de Deus. Quando chegar a nossa hora, todos morreremos. Grandes líderes já morreram, né? Que as pessoas que a gente pensava que nunca morreriam, né? Tem sempre aquela pessoa que a gente, eu nunca pensei que essa pessoa fosse morrer agora. Morreu. Aí. Às vezes a gente fala aqui de comida, disso e daquilo, e eu vou falar da minha mãe. Minha mãe, quando a gente se fala, você sempre está falando de mim, lembrando de mim. Minha mãe tem 97, vai fazer 98 esse ano. A minha mãe bebe refrigerante, come pizza, não se alimenta direito, dorme tarde, acorda a hora que ela quer, não come nada, que se não está afim de comer nada, e não quer saber de regrinha, de coisinha, de negocinho, e tem 97 anos. E eu conheço pessoas que cheias de regras, e morreram, caramba, e aí como é que faz? Abençoado, nós temos um Senhor que está acima das nossas vidas. Claro que a gente deve se cuidar e não deve dar mole pro azar, mas isso não garante nada também. Então, vamos colocar o pé no chão, vamos ter visão, perseguir a visão, dedicar o conhecimento àquela visão e insistir que nós vamos conseguir. A gente vai sair na frente, nós somos mais que vencedores. Você e Deus são maioria. Eu vou ficar por aqui, acabou, chega. Não vou falar mais nada porque senão eu não acabo. Eu gosto de falar muito e agora eu tenho todos os meios à minha disposição, né? Antigamente na congregação tinha irmãos que ficavam batendo no relógio querendo que a ministração acabasse logo, né? Pô, se alguém quer que a ministração acabasse logo, não vá, porque não é assim, mas eu não vou te cansar não. Eu te espero terça-feira às 5 da tarde com o programa Café e Palavra com Pedro Kelly, que sou eu. Muito prazer para os mais novos aqui. Não deixe de compartilhar nossos temas. Muito agradecido em nome do Ministério Reconciliados com Cristo a todos vocês. Algumas pessoas me perguntaram como é que eu faço para ser um colaborador contigo nesse ministério, porque o ministério está crescendo, está alcançando. E eu disse 2 coisas. Primeiro, você precisa compartilhar nosso material em todo lugar. Seguir a gente nas redes sociais e compartilhar tudo isso. E também precisa semear a tua semente aqui para você sustentar aqui e compartilhar dos teus bens com aquele que te ensina. E se você deseja semear aqui, aí na tela está o nosso anúncio. Para semear aqui em Reconciliados com Cristo, nós temos 3 códigos Pix. O primeiro é o número do telefone do Ministério, 21 99 104 8388. O segundo é a nossa conta no Banco Itaú, Margarita Loan
77@gmail.com. Essa é a conta do Banco Itaú. E a conta no Banco PagSeguro é o terceiro Pix, que é um e-mail, pedrokelly@hotmail.com, assim como está na tela. Então, se você deseja semear no Ministério Reconciliados com Cristo, a parte segundo aquilo que Deus colocou no teu coração, segundo aquilo que você tiver prosperado, e semeia, abençoado. Esse é o caminho para a prosperidade. Essa ministração de hoje tem a síntese de você colocar em prática aquilo que você conhece. E para que você receba a multiplicação na tua vida, você precisa semear. Você precisa colocar em prática este conhecimento de plantar para colher. O apóstolo Paulo diz que Deus dá semente a quem semeia, que o homem vai colher exatamente aquilo que ele plantar. E aqui eu estou te convidando a plantar a tua semente no Ministério Reconciliados com Cristo e experimentar, como muitos abençoados estão experimentando, o poder dessa palavra, o que significa você plantar na terra fértil. Tá bom? Não julgue teu dia por aquilo que você colheu nele, e sim julgue teu dia por aquilo que você plantou. Isso é mais inteligente. E plantar é a ação em relação ao conhecimento da prosperidade. Se você planta hoje, você colhe amanhã. Se você planta amanhã, você colhe depois de amanhã. Então o segredo não está em colher, o segredo está justamente em plantar. Receba essa palavra aí. Tudo isso eu compartilho com você porque eu quero que você renove tua mente e transforme tua vida. Até o nosso próximo programa. Te declaro abençoada e abençoado, com anjos a teu serviço. Tchau.